Aqui quem fala é o professor Rafael e hoje a gente vai falar do modal aquaviário, né? Basicamente, a gente vai dividir aqui ele em sistema marítimo e sistema hidroviário, sendo sistema marítimo sempre via veículo terminal e no caso do transporte hidroviário o terminal vai ser parecido, muito parecido, e via veículo e o modo de controle também. O modo aquaviário. O modo aquaviário é que por meio de barcos, navios e balsas, sobre um corpo d'água, né, sendo rios, canais, lagos e mares e oceanos, realiza o transporte de cargas e passageiro. Este modo pode ser dividido, a gente já falou ali no começo, em transporte marítimo e transporte hidroviário. Aqui é o exemplo do transporte municipal marítimo, que ocorre no Rio de Janeiro, as barcas. O transporte marítimo é o transporte realizado em mares, bem óbvio isso, né? Mares e oceanos por navios de grande porte. E é a forma predominante do modal aquaviário. Este tipo de transporte é essencial para a movimentação comercial entre países, sendo responsável por 90% ou mais de todo o transporte internacional, sendo ele importações e exportações, principalmente no Brasil. Essa forma de transporte possui alta eficiência energética, elevada economia de escala para grandes volumes de cargas e longas distâncias. É capaz de transportar diferentes quantidades de carga e de diversos tipos, além de passageiros. Não por isso é o principal transporte internacional. É só um parênteses aqui, né? Quando a gente fala que ele tem alta eficiência energética e alta economia de escala, essa economia de escala é o fator que conduz à redução de custo médio da produção. Então, ao passo que eu coloco bastante quantidade, eu boto bastante carga e diminui o preço pela quantidade que eu consigo colocar. Então, a economia de escala ela é dada na grande quantidade, o grande volume que este modal consegue transportar. Quais são as desvantagens? É óbvio, se eu coloco bastante carga, e seriam navios, né, principalmente no sistema marítimo, ele tem um movimento lento. Então, a principal desvantagem seria a movimentação lenta, o transporte lento. A necessidade de integração modal é um tipo de transporte onde você não consegue fazer o door-to-door, né, de porta a porta. Então, você tem que mudar o modal, um rodoviário, um ferroviário, para sair do produtor e chegar ao consumidor, né? Então contribui esse tempo de fazer essa integração na demora da entrega, principalmente quando chega no continente, né, na orla, na costa do continente, até chegar no interior dos países, né, o interior do nosso país. Carece, então, eu já vi lá no trabalho de vocês e você já tem essa análise, a gente já consegue entender isso, que a infraestrutura portuária é a parte cara deste tipo de modal e é onde o Brasil tem a principal carência nessa infraestrutura, né? A infraestrutura ou é antiga, e se é antiga é precária, ou é precária e é antiga. E por ter um alto investimento nessa infraestrutura, normalmente o Brasil acaba não investindo e o custo operacional não é um custo muito barato. Tá? O custo operacional é um custo operacional alto comparado aos outros modais. Vamos começar agora a subdividir aqui no sistema marítimo. O sistema marítimo, obviamente, o transporte marítimo por meio de mares e oceanos, é que utiliza como vias de passagem os mares abertos para transporte de mercadorias e passageiros. A via. Entende-se, né, que não existe uma via material delimitada, uma infraestrutura forçada para o navio no sistema marítimo para andar, né, o deslocamento, exceto alguns acessos de terminais portuários e alguns canais para chegar nos portos, basicamente. O movimento ocorre segundo uma rota, tal qual a aerovia, ou seja, uma linha determinada para ser seguida pela embarcação. Então tem as rotas marítimas. E as linhas marítimas, essas rotas são denominadas basicamente de longo curso, então navegação internacional de longa distância, e a de cabotagem, a navegação na costa brasileira, né? Ao longo da costa, denominado transporte costeiro. A gente já conversou em sala de aula
que quando a gente fala de cabotagem, ela tem que ser dentro do mesmo país, na costa do mesmo. O veículo apropriado para deslocamento em mares e oceanos, obviamente, é o navio. Os navios têm diferentes tipos, tamanhos, características e dependem da finalidade específica do transporte. Já se tem uma ideia e é basicamente assim que funciona a confecção dos navios. Eles são confeccionados, fabricados, de acordo da sua finalidade. Qual tipo de mercadoria ele vai transportar. O sistema de propulsão deste veículo, né, do navio, é de motores de grande potência, são capazes de propulsionar locomover centenas de milhares de toneladas, uma velocidade de em torno de 40 km, chegando até 50 em navios mais velozes. Isso a gente está falando de navios de grande porte, navios de transporte marítimo. Aí aqui é interessante a gente dividir o navio e conhecer já algumas características dele. O que seria basicamente? A proa à frente do navio. O bulbo de proa. Então, em alguns navios, para dar estabilidade, principalmente estabilidade e melhorar a navegabilidade, eles constroem esse bulbo de proa, uma protuberância na proa que deve ser submersa na água. A âncora. A âncora é um instrumento náutico pesado, capaz de fixar temporariamente o navio no fundo. Então a gente fundeia o navio, a gente solta isso. É ideal que o solo seja adequado também para fundear. O casco é a estrutura de flutuação que suporta o navio, para ficar claro. A hélice transforma a energia gerada pelos motores para impulsionar o casco. A popa, a traseira do navio. A chaminé, responsável pela expulsão de gases gerados pela produção da energia do motor. E a ponte de comando, centro de comando de navegação. Por fim, o convés, é a parte superior do navio que fecha o casco. Outros elementos do navio importantes. Aí a gente já vai falar da dimensão dele, né? Como é que a gente caracteriza ele por dimensão? O comprimento é a distância entre o espelho da popa, a parte traseira do navio, e o bico da proa, a parte dianteira. A boca ou beam, né? A boca, a parte lateral, a maior distância entre as laterais do navio. Pontal ou deck é a altura fixa entre o fundo do navio e seu convés principal, tá? Então não é o ponto mais alto. É deck, por isso que chama deck, né? É a parte do fundo até o convés. E uma muito importante para quem for aprofundar nessa área, que utiliza basicamente todo tipo de cálculo de hidrovia, né? É o calado, o depth, a profundidade. Essa é a distância da linha da água até a parte mais baixa da embarcação. Então, quando a embarcação carregada, a parte da linha da água, até a parte mais baixa da embarcação. Seria chamado calado. Qual é outra classificação dos veículos do sistema marítimo? Eles são denominados pela sua navegação, longo curso e cabotagem, e também quanto à sua atividade mercantil. Eles podem ser de carga, passageiros, né, ou misto. Outro ponto que merece destaque quando a gente fala do veículo e da zona marítima de trabalho principalmente nos países costeiros, é a chamada Zona Econômica Exclusiva, a ZEE. Ela é delimitada e dada por uma linha imaginária a 200 milhas da costa. Então, da linha da costa até 200 milhas da costa é zona econômica exclusiva daquele país, separando as águas nacionais e internacionais juridicamente, tá? E possibilitando o direito de exploração de recursos marítimos e controle da região. O que significa isso aqui, zona econômica exclusiva? Significa que dentro dessa área as leis brasileiras valem completamente, tá? Então, por exemplo, se você sair de navio da costa brasileira, eles só vão poder abrir o cassino, já que é proibido os jogos de azar com valor aqui no Brasil, né? Só vão poder abrir o cassino para você jogar, brincar lá, a partir que você saia dessa zona econômica exclusiva. Então, saia da jurisdição brasileira. Em termos de capacidade de carga dos navios, tem as seguintes conceituações. Isso é para cálculo também da parte hidroviária mais específica, mas a gente já vai falar aqui. Deslocamento bruto, então o gross displacement.
Peso total que pode ser deslocado por um navio, incluindo o peso próprio do navio, casco, motor e equipamentos. A tripulação e bagagens, o combustível e a carga. Então, o que é deslocamento bruto, para vocês entenderem exato? Não é o peso do navio, mas o peso de água que ele desloca. Então, imagina que ele carregado entra na água, ele desloca uma água. Um dia vocês sabem o que é isso. Ele desloca um tanto de água, um volume de água. Então, esse deslocamento bruto é o peso desse volume de água que ele desloca. Tá? Deslocamento líquido. Então, diferente do bruto, é basicamente sem a tripulação e bagagens. Tá? E a carga. Então, é o peso do navio, ele sem tripulação, bagagens e carga. Toneladas de porte bruto. É a diferença entre esses dois. Né? Tonelada de porte bruto é a diferença do peso de deslocamento. É basicamente o que ele consegue carregar. Então, tonelada de porte bruto é o que ele consegue carregar de tripulação e bagagens. E tonelada de porte líquido é o peso da carga, que pode ser transportada no peso máximo em passageiros, enfim. Tonelagem de porte operacional é a diferença entre tonelagem de porte bruto e porte líquido. Então, a diferença destes dois aqui. Então, é basicamente o navio sem a carga. Principais tipos de navio. Navio de carga geral, destinado a deslocamento de carga geral, normalmente carga geral seca. Navio porta-container, especializado no transporte de container. Navio frigorífico, adequado com sistema de refrigeração de carga. Navio graneleiro, especializado em carga sólida a granel. Navio tanque, para carga líquida a granel. Navio roll-on, roll-off, tá? Próprio para transporte de veículos. É roll-on, roll-off porque a própria carga rola para dentro e rola para fora. A própria carga entra com seus meios próprios sozinha e sai com seus meios próprios. Navio multicarga, compatível com vários diversos tipos de carga. E os navios porta-barcaças ou cháteis, especializado no transporte de barcaças. Chegamos na parte de terminal portuário. Terminal portuário, né, o porto, são elementos de infraestrutura essencial para o transporte marítimo, devendo primar pelo abrigo. Então, a principal função do porto, seja ele qual for, é dar abrigo às embarcações, proteger de ventos, ondas e correntes, tá? E ter condições de atracação, inclusive de leito, tá? Para fundear o navio, a região de fundamento, tem que ter solo específico para conseguir fundear. Condições compatíveis de acesso, profundidade, né? Tem que ter a profundidade adequada ao calado dos navios, acho que calado o pessoal já está entendendo. Compatibilidade do acesso de bacias portuárias, berços de acostagem e dimensões das embarcações que chegam. Então ele tem que ser abrigo para a embarcação. Tá? Então, anteporto, porto e retroporto. Transporte hidroviário. Então, a gente saiu do transporte marítimo e vamos entrar na parte hidroviária, onde estão relacionadas as hidrovias. É o transporte relacionado em lagos e rios navegáveis para a movimentação de pessoas ou cargas. Apresenta as mesmas vantagens e desvantagens do transporte marítimo. Então, nas vantagens, carrega, né, tem aquela economia de escala, carrega bastante carga. E tem aquela desvantagem de ser lento, sendo ainda limitada a existência de vias navegáveis. Então, diferente do marítimo, onde tem maior facilidade de navegação, aqui ele ainda tem que ter uma hidrovia, né? As hidrovias. Dada a movimentação interna de cargas e pessoas no país, no caso do Brasil, esse tipo de transporte é estratégico para o desenvolvimento nacional. A hidrovia pode ser entendida como curso de água navegável, que possua carta de navegação. Tá? Ela tem que ter carta de navegação, identificando aonde deve ser navegado nessa hidrovia. E se tem aonde deve ser navegado, deve ter balizamento e sinalização, identificando aonde deva ser navegável. Ela tem que ser acompanhada com serviços de manutenção e dragagem,
para quem não sabe aqui o que é dragagem, mas é a retirada, né, de solo, pedra ou material que possa impedir a navegação, então é retirada, é escavado esse material. E também tem que ter serviços de transposição se tiver uma diferença de nível no meio da hidrovia, sendo essa transposição normalmente feita por meio de eclusas. Existem dois tipos de hidrovias, as artificiais e as melhoradas. Eu acho que é claro isso, né? As artificiais são aquelas onde o curso d'água que não possuíam condições de navegação. Não era possível navegar ali, mas adquiriram as condições de navegação mediante obras de engenharia. As hidrovias chamadas melhoradas, por sua vez, são aquelas que tiveram ampliação nas condições de navegação. Então, elas já tinham condições de navegação e foram melhoradas, tá? Por meio de algumas pequenas obras. Segundo o Ministério do Transporte, né, o Brasil possui uma rede hidroviária economicamente navegável de 22 mil quilômetros. A hidrovia deve atender ao calado máximo das embarcações, então da linha d'água até o fundo da embarcação, ela deve navegar tranquilamente, tá? Sem encalhar em nenhum lugar. A largura da rota de navegação, raios de curva, declividade e velocidade da água devem ser adequados àquele tipo de embarcação, tipo pensado no projeto daquela hidrovia. Além disso, o corpo de água, em geral, rio, pode ser estável ou errante. Tá? O primeiro é pouco sujeito à erosão, tá? Agora explicando o que é rio estável e rio errante. Então, o rio estável é pouco sujeito à erosão, tem pequena declividade. E já o segundo, o errante, também chamado de divagante, apresenta alteração na posição do leito. Então, seu leito tende a mudar ao longo dos anos. Então, tem que estar sempre olhando as recomendações de navegação da Marinha. Recomenda-se que a largura mínima do canal de navegação seja de 2,2 vezes a largura da embarcação. Isso aqui já é uma recomendação técnica para cálculo de hidrovia. Então, sabe-se que você vai ter um veículo tipo, nesse caso um navio tipo, para andar nessa hidrovia. Então, a largura mínima, conhecidos como regra, a largura mínima é 2,2 vezes a largura da embarcação, a boca, a beam, tá? Em vias de mão simples e 4,4 vezes em vias de mão dupla. Em termos de melhoramento dos cursos d'água para navegação, pode-se destacar melhoramentos gerais ou de normalização, o que são limitação do leito de inundação por obras de engenharia, por meio de diques e muros e remoção de obstáculos. Obras de dragagem. Então, o que é dragagem? Isso é importante. A remoção de sedimentos do fundo da hidrovia de forma a garantir profundidade mínima de navegação. Pode ser realizado por equipamento mecânico ou mecânico hidráulico. Tá? Pode ser sugado ou escavado. Proteção das margens. Os revestimentos das margens de material resistente ou obras de curta distância de margem. É a proteção da margem da forma para que ela não acaba não erodindo. Tá? A canalização. Obras que criam uma série de patamares na hidrovia por meio de barragens, cujos níveis são vencidos por obras de transposição. Tá? Então, a canalização ocorre por alguns critérios e quando criam esses patamares, você tem que vencer por obras de transposição, normalmente utilizando eclusas. As obras de transposição de níveis promovem uma integração entre bacias hidroviárias. Podem ser sistemas mecânicos, é que eu falo muito da eclusa, que é o sistema hidráulico mais utilizado, mas também pode ser vencida essa diferença de nível por elevadores verticais, elevadores de plano inclinado ou rampa hidráulica. As embarcações fluviais devem ter calado e dimensões compatíveis com a hidrovia. Então, a hidrovia deve ter dimensões compatíveis ao calado e boca do navio. Além disso, devem ter boa manobrabilidade e ampla visibilidade, capacidade de armazenamento de combustível e recursos de desencalhe. Isso espera-se de um veículo hidroviário
por normativa que ele tenha essas características. Também são itens indispensáveis: radar, holofote, ecobatímetro. Então, para quem não sabe, ecobatímetro ele vai medir a profundidade do leito do rio. Então, por fim, a compreensão aqui é dada dentro do sistema aquaviário, sendo ele sistema marítimo e hidroviário. Como visto, o sistema marítimo não tem uma estrutura física como via. Já o sistema hidroviário, a gente falou um pouquinho aqui das características físicas dessa hidrovia, mas não aprofundamos muito. Eu agradeço a paciência de vocês e até a próxima aula. Obrigado.